Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem está vendo a gente sabe que hoje o Hernani botou outro atestado, quem veio foi a Yasmin. Tá muito difícil isso, ninguém mais está sustentando, vão dar abandono de emprego. O programa agora é Yasmin e convidados. Como o programa sem vocês não tem graça nenhuma, pode não ter eu, pode não ter o Hernani. A Yasmin, eu acho que tá muito difícil não ter, Yasmin. Mas sem vocês o programa não tem graça. Então, telefone fixo aqui da rádio 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486-7633, 98486-7633. Vou mandar um beijo para a Sheilinha, que está de férias, sentindo muito sua falta, Sheilinha. Você pode, na verdade deve, entrar lá no YouTube e dar o seu like. E aí você aproveita, dá um pulinho no Facebook, lá na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, coloca a sua mensagem. Queria falar algumas coisas hoje, antes de a gente começar. Primeira, quem não acompanha a gente no Facebook não sabe, mas toda segunda-feira minha mãe faz uma live do Evangelho. Essa ela não falta, tá? Eu nunca substituí a live de segunda. Então, às segundas-feiras tem live no Evangelho. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Aí ela não faz... é do Evangelho, não. É o Pão Nosso. Então, segunda-feira tem live do Pão Nosso no Facebook e aí a partir da semana que vem vai entrar no YouTube também, não é isso? Sim. Então a gente vai postar no YouTube também, mas não no canal da Rádio Rio de Janeiro, no canal do Quintas do Evangelho. E a partir da semana que vem eu vou começar com uma live semanal, olha, eu me comprometendo com um trabalho meu pela primeira vez. Esse vai ser seu mesmo. E aí a gente vai... Eu vou combinar com vocês alguma forma da gente discutir, da gente conversar os temas. E aí uma vez por semana a gente vai estar conversando também. E eu queria lembrar vocês que nosso programa, ele é do MAP, né? A gente é um programa do MAP. Então, quem quiser participar, minha mãe tá no MAP do Recreio toda quinta-feira com o curso do Evangelho à noite. O curso é presencial, né? Não é online. E o MAP, ele tem 12 sedes espalhadas. Então, se você estiver precisando de ajuda, se estiver precisando de atendimento, a gente tem a sede dele em Jacarepaguá, na Estrada do Pau Ferro, que também tem a Casa de Cultura ali em frente, com vários trabalhos legais, com vários atendimentos, principalmente de cura, enfim. Temos sede em Bento Ribeiro, no Maracanã, no Recreio, que é que a gente participa. Então, se quiser ver o meu pai, vai na sexta-feira, que ele não falta, ele também não bota atestado na sexta-feira. E se quiser ver a minha mãe, você pode ir às quintas. Temos uma unidade em Cabo Frio, temos uma unidade em Rio das Ostras, aqui na Ilha do Governador. Caraguatatuba, Manguinhos, Itaguaí e em Portugal. Tem uma unidade em Braga, em Portugal. Então, se você estiver na Europa, dá um pulinho lá e vai visitar a gente. Tá bom? Que estamos esperando você. E aí, se você quiser acompanhar as lives com a gente, então, a segunda-feira já existe no Facebook, toda segunda-feira, e a gente vai começar no YouTube também. Mas é no Quintas do Evangelho no MAP, não é no MAP oficial, não. Na página do programa. Do Quintas, página do programa. E no YouTube vai ser do programa também, né? Sim. Não é na Rádio Rio de Janeiro. E a minha, a gente ainda não decidiu a data, né? Inclusive, quem quiser comentar aí pra mim que dia que vocês preferem, se é terça, quarta... Terça ou quarta, né? Porque quinta é aqui. Terça ou quarta. E segunda você já tem. Então, escrevam aí se vocês preferem terça ou quarta, se vocês vão acompanhar pra gente poder começar o projeto. E vamos pra Palavras do Mestre, que eu falei muito. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é esforço e oração. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então, aproximando-se, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E aí, Yasmin? Falei que você ia trabalhar hoje? Hoje eu tô sendo explorada. Eu tô igual Jesus. Porque nessa passagem, olha, vamos voltar um pouquinho. Nessa passagem, João Batista tinha acabado de ser preso e de ser decapitado por Herodes. E aí os discípulos vão até lá, pegam o corpo dele, sepultam e vão ter com Jesus para conversar sobre isso, para ver como ele estava, etc. Quando eles chegam lá, juntam uma multidão em cima de Jesus, porque ele já estava muito famoso, as pessoas já estavam conhecendo que ele curava, que ele fazia várias coisas, e essa multidão vai para cima dele para poder pedir, enfim. E aí Jesus conversa com eles, prega, e aí os discípulos falam assim: olha, a gente está no meio do deserto, tá ficando tarde, essa multidão vai começar a ter fome, a gente não tem o que fazer, é melhor você começar a parar de pregar, mandar eles embora para que cada um siga a sua vida, vá jantar, enfim, vai viver. Tipo aquela mãe que vai fazer a festa do filho e ela marca 3 da tarde que é pro povo ir almoçado. Os discípulos estavam nervosos. Aí Jesus vira e fala: não, tá tudo bem, o que vocês têm aí de comida? Aí nisso passa um garotinho: eu tenho não sei quantos pães e 2 peixes, tenho 5 pães e 2 peixes. Aí os discípulos rindo, porque era uma multidão gigante, e aí Jesus fala: tá bom, então me dá que eu vou dividir. E aí ele faz o primeiro milagre da multiplicação e alimenta todo mundo. E aí, nisso, só que Jesus estava vindo de uma série de tarefas, né? Porque ele já tinha perdido o primo, participado de tudo aquilo ali. Aí faz esse milagre da multiplicação, que é um milagre fluídico, né? Assim, a gente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe como funcionam os milagres e que, na realidade, tudo tem uma ciência por trás, tudo é manipulação fluídica. E por mais que ele fosse governador do planeta e tivesse consciência, etc., a gente está trabalhando com fenômenos físicos. Então, ele tinha um corpo material, ele tinha uma energia limitada, ele tinha uma série de coisas para fazer ali, né? E aí, imagina o quão exausto você não fica dessa doação de energia, de pregar para essa multidão inteira, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você controlando, estando materialmente encarnado, né? Então, ele termina de fazer um milagre, ele vira para os discípulos e fala assim: olha, vão vocês... entra no barco e vai, que eu preciso subir e preciso fazer minha oração, preciso, né, me recompor de tudo que aconteceu. E aí os discípulos vão, porque Jesus queria um tempo, ele precisava, né, ir lá orar e fazer o movimento dele. Ele dispensa a multidão inteira e aí vai lá rezar. Na minha cabeça, isso aí não está escrito em lugar nenhum, eu simplesmente inventando aqui no momento. Mas João Batista, né, que era Elias, que veio com essa programação reencarnatória, porque tinha, né, decapitado uma galera lá, os adoradores de Baal, reencarna. Então ele tinha acabado de passar pela expiação. Na minha cabeça, Jesus vai entender o que está acontecendo. E aí, ele foi socorrido, deu tudo certo, como é que ele foi recebido, o que a gente vai fazer a partir de agora? Porque agora a fama veio, então a gente já começa com milagres maiores, a gente já começa com um outro momento de Jesus nesse sentido, tá dando certo, porque, né, afinal de contas, Elias tinha essa tarefa de vir primeiro e de preparar a vinda de Jesus. Foi suficiente a pregação dele? As pessoas vão começar a receber melhor? Como é que tá indo esse combinado, né? Então ele vai pro monte, ele ora, ele recarrega a energia dele e também recebe instrução da espiritualidade para saber como é que tá o planejamento, enfim.
Só que ele é aquele adulto cuidando de criança pequena, e quem aqui conhece, já cuidou de criança pequena, sabe que você não pode piscar um segundo que ela sai correndo e fazendo uma besteira. E é exatamente o que acontece. Então, um segundo que ele tá lá no monte rezando, recebendo essa informação em reunião, o barco se perde e começa a dar ruim no barco. E aí, Jesus para tudo e vai até o barco. E aí tem esse momento que ele conversa com Pedro. Allan Kardec e o Espiritismo dá pra gente duas opções. A primeira opção, ele pode ter ficado no monte e ter aparecido ali, então a bicorporeidade, então ele dorme, né? Dorme não, desprende. Vem em espírito, levitando por cima da água. Quando começam a duvidar dele, ele se materializa, que muitos espíritos conseguem fazer, né? Eurípides fazia. Então, essa bicorporeidade, a gente já viu várias pessoas tendo esse fenômeno, não é um fenômeno difícil. O problema, para mim, dessa interpretação é porque Pedro vai. Então, se fosse só Jesus andando, entrando no barco e acalmando, eu acreditaria mais nisso, porque é mais fácil ele estar lá rezando e falarem, estão precisando de você, peraí que eu vou ali 1 minuto. Vai em espírito, materializa, conversa com eles, acalma a tempestade, ele segue viagem e depois Jesus, né, aparece. É mais fácil. Fluidicamente. Mas como Pedro pede para ir até ele e ele autoriza e Pedro vem, então a gente vê que não era isso. Ele estava materialmente ali. Ele realmente, de uma forma fluídica, anulou o campo gravitacional e foi andando com uma densidade menor para andar sobre as águas. E faz o mesmo esforço, né? Fluidicamente para Pedro, para conseguir fazer com que mesmo numa matéria densa ele conseguisse levitar, que a gente sabe que a matéria levita porque tecnicamente, enquanto você está na colônia, você tem matéria, porque você tem um perispírito, que é um tipo de matéria, né? Um fluido cósmico universal, ele é menos denso, mas é matéria ainda, né? A gente não está na nossa forma de espírito e a gente levita. Então é possível você anular essa gravidade fluidicamente, você fazer com que essa densidade diminua e você levite. E aí ele faz isso com Pedro também, impacta todo mundo, entra no barco e aí a partir dali os discípulos entendem de verdade o que é Jesus, né? Assim, quando os elementais obedecem, param o vento, quando ele anda sobre as águas, é um dos momentos que cai a ficha ali dos discípulos, né? De com quem eles estavam lidando, porque ele é o governador do planeta, né? Então ele controla os movimentos do planeta, isso é uma coisa fácil para ele nesse sentido, assim, né? Embora tenha uma egrégora, mas ele tem poder para isso. E é um dos milagres que fluidicamente mais difícil da gente avaliar, né? Assim, porque todos os outros, mudar a estrutura química, enfim, até, ele acordou ele do transe cataléptico, ele fez uma cura através do perispírito, ele vem, cura o perispírito dele e imprime na matéria. A gente consegue explicar melhor. Esse aí é um dos que a gente fica, assim, mais em dúvida de como é que ele poderia, até quando você pega os milagres, não os milagres, mas as pragas do Egito de Moisés, até essas a gente consegue dar uma explicação mais fácil ali, né? Você quer falar alguma coisa? Não, é porque quando Jesus fala para Nicodemos, se você não entende as coisas da terra, imagina quando começar a falar sobre as coisas do mundo celestial. Existem coisas que a gente realmente ainda não tem competência técnica, né? Para entender. Para entender. Não, o que eu quero dizer é que esse milagre, né, assim, essa história é um dos mais complexos pra gente, é um dos que a gente ainda não, pela mediunidade, a gente não, porque a gente já consegue fazer materialização, a gente já tem bicorporeidade, a gente consegue ver coisas. Mas ninguém conseguiu andar sobre a água ainda. A gente ainda não tem. Então é uma coisa grande. E foi uma das coisas que era importante pra gente, porque, gente, assim, Jesus tinha pouco tempo. Jesus era um espírito muito evoluído, estava num corpo material muito denso. Ele sabia também, primeiro ele sabia que ele ia precisar passar pelo escândalo, porque afinal de contas o escândalo fica gravado na memória popular mais tempo. Segundo, que ele sabia que independente de qualquer coisa, ele não ia durar muito, porque ele não ia aguentar ficar encarnado tanto tempo. Então ele sabia que o tempo dele ia ser curto e que o tempo de pregação ia ser mais curto ainda.
Ele precisava que aqueles discípulos escolhidos tivessem certeza absoluta para que eles enfrentassem tudo e continuassem a mensagem, entendeu? Que o grande trabalho ia ser deles. E aí esse momento foi um dos momentos onde eles tiveram certeza absoluta. Então ele é extremamente importante, embora não fosse uma coisa que não mudou a vida de ninguém, nem nada do gênero, mas foi o que deu a certeza que os discípulos precisavam para a partir dali eles saírem diferentes, né? Porque ainda tem isso. Tem o momento da conversão, onde as pessoas entendem que Jesus é Filho de Deus, etc. Mas em determinados momentos na vida tem um momento onde você faz essa passagem, né? Assim, que você vira cristão, mas depois você se torna discípulo e aí a partir dali você começa o seu trabalho missionário, porque aí depois disso também que Jesus começa a mandar eles sozinhos, mandar eles fazerem milagres, mandar eles pregarem, né? Então, a partir dali eles começam um projeto onde eles também eram protagonistas, né? Assim. Eu queria pegar essa passagem, mas com uma outra abordagem, porque essa passagem tem alguns nuances que eu acho muito interessante para a gente colocar na nossa vida. Nós sempre, a nossa referência, né, do bom cristão, não só dos espíritas, mas dos evangélicos, né, dos católicos, é a grandeza de Jesus. Isso aí não há discussão entre os cristãos. Nem o poder do mestre. E o mestre, apesar de toda a grandeza e de todo o poder, ele traz aqui a necessidade de se recolher, de orar, de rezar, de se recolher com o Pai, de estar sozinho em alguns momentos. Então, quando a gente pega, né, um espírito da estirpe de Jesus, o único espírito puro que nós tivemos encarnados, isso é muito importante, porque a gente fala, só teve o Jesus como espírito puro na Terra, encarnado. Quando Jesus veio, tinha uma série de espíritos acompanhando eles e muito provavelmente muitos espíritos, né, puros ali tanto apoiando. Tanto que Jesus diz, dois nascidos de mulher, né? Ninguém é maior do que João Batista. E João Batista nem é um espírito puro, né? Mas a verdade é que, mesmo Jesus, ele sabia que ele precisava, em alguns momentos, calar a voz do mundo para que ele pudesse escutar a voz de Deus. Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente está passando por tanta tribulação, a gente está passando por tanta dor, por tanta angústia. E, às vezes, alguma angústia... Eu conheço pessoas que falam assim para mim, eu estou tão angustiada e eu não sei nem porquê. Eu acordo angustiado, eu durmo angustiado e eu não consigo entender o motivo dessa angústia. E não necessariamente é uma pessoa que está passando por um processo químico, por um processo de depressão. Químico, quando eu digo de algum problema físico, químico, né, de alguma doença material. Às vezes é só um aperto, uma angústia que a pessoa não consegue entender, muitas vezes até de origem espiritual. Eu costumo dizer assim, o médium... ele tem que entender, né, que muitas vezes ele não trabalha a mediunidade, às vezes ele nem acha ou sabe que tem mediunidade, mas o fato dele ter uma conexão com o plano espiritual, ele pode captar a energia do sofrimento daqueles que estão sofrendo perto dele, encarnado e desencarnado. Então, muitas vezes, né, você está passando ali por o Divaldo falava muito isso. Eu tive que entender por que eu ia no enterro sem conhecer o defunto e eu chorava mais que a viúva. Que dor é essa que eu sentia naquele momento? Porque eu captava a energia daquele momento. Então, quando a gente começa... A gente tem visto muitas pessoas vivendo momentos, algumas com propriedade, com razão. Não é que a dor... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente diz assim, essa pessoa não tem motivo para estar sofrendo. Não é isso. Todo mundo tem motivo para sentir o que sente. Cada um sabe o seu motivo. Só que existem coisas que a gente separa o luto. Às vezes o luto daquilo que está abstrato. Então, por exemplo, eu perdi o emprego da minha vida. Você está vivendo um luto de uma perda. Não necessariamente de uma morte, mas está vivendo um luto de uma perda. Aquilo ali é um processo que desencadeia um aborrecimento, que pode ser piores para uns, melhores para outros, dependendo da necessidade que você tem financeira daquele recurso maior, né? Ou emocional maior. Mas
existem alguns sofrimentos que a pessoa olha e diz assim, ué, essa pessoa está sofrendo por quê? Por que como é a famosa tempestade num copo d'água, né? E, na verdade, aquilo ali, ela está interiorizando, às vezes, experiências de outra vida. Às vezes, ela está trazendo reminiscências. É uma coisa muito interessante, quando no Alto de Fé em Barcelona, quando queimaram os livros dos Espíritos, Kardec ficou arrasado. E as pessoas falam assim, é só livro, por que ele está tão arrasado? A gente vai escrever tudo de novo, isso aí vai servir de propaganda. Só que ele lembrava da encarnação dele quando ele foi João Rus e ele foi queimado. Então, isso remeteu a ele uma coisa muito maior. Então, quem está olhando de fora pode olhar e dizer assim, ué, mas por que você está, né? Eu entendo que você esteja chateado, mas está demais. Não está demais porque você não conhece a individualidade daquele espírito, nem ele conhece. Mas uma coisa Jesus nos ensinou. Às vezes, a gente precisa um pouco se afastar do mundo. Eu dei uma palestra na Sarinha há pouco tempo, que eu falava, tem uma frase do Marquês de Pombal, que dizem que é do Marquês de Pombal, não sei, que em relação ao... Até tem algumas pessoas que já passaram isso na internet, em relação ao incêndio de 1755 em Lisboa, quando o rei pergunta para ele o que ele vai fazer agora, né, depois desse incêndio que destruiu Lisboa, e ele fala, nós vamos cuidar dos mortos, ou enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E parecia uma coisa muito seca, mas se você parar para pensar, eu vou falar só de fechar os portos, tá? Porque isso aí dá uma palestra inteira. O que é fechar os portos? É não deixar a influência externa entrar no momento de resolução que você tem que fazer da sua vida. Então, em alguns momentos, a gente precisa se reunir com o nosso mentor, com o pai, com a oração. A gente precisa interiorizar. Aquela pessoa que acha sempre que precisa de alguém ou de alguma coisa, é óbvio, a gente está no meio de um contexto, é bom ouvir os outros, é bom a gente pedir conselhos, é bom a gente falar assim para a pessoa, bota meu nome aí na oração, olha, coloca meu nome na irradiação, tudo isso é válido. Mas eu falo para as pessoas, não usem isso como muleta. A melhor pessoa para orar por você é você. É você. Então, é a hora que você vai se recolher, ainda que eu espalhe meu nome em todas as orações, em todas as igrejas, em todos os templos, em todas as religiões. Eu preciso fechar os meus olhos e me reconectar com o meu Criador, com o meu mentor, com Jesus. Porque esse momento de reconexão é um momento extremamente importante para que a espiritualidade consiga, até mesmo que ela tenha vindo de todas essas orações que eu espalhei em todos os centros espíritas da cidade, se eu não tiver esse momento de introspecção, ele não consegue chegar até mim com a solução. Ele não consegue chegar até mim com o lenitivo, com a paz, porque eu preciso dessa introspecção. Então, eu costumo muito falar para as pessoas, sim, eu sempre vou estar orando por você, e é verdade. Tem pessoas que colocou o nome aqui na irradiação. No início do programa, olha, tem uma pessoa que eu lembro, eu não sei nem se ela está encarnada ou desencarnada, porque ela nunca mais escreveu, Tilma Moreno. Mas eu lembro que, não sei quantos anos atrás, ela colocou o nome dela, ela colocava sempre, ela escrevia e ela não sai da minha irradiação. Então, e eu penso assim, olha, encarnada ou desencarnada, ela vai receber, porque a morte não existe. Mas eu nem sei. Então, é verdade. É verdade, é de coração, mas é preciso que cada um tenha o seu momento de introspecção. E Jesus ensina isso nessa passagem, quando ele fala, eu preciso de um momento a sós. Eu preciso de um momento de oração a sós. Então, é importante a gente lembrar dessa passagem de Jesus, assim, gente, se até Jesus precisava de um momento a sós, imagina o quanto a gente não precisa de momentos de introspecção a sós, de momentos com o nosso mentor, de momentos com o nosso Criador, de momentos com o nosso Mestre Jesus. Ah, Iris, mas eu não consigo me concentrar, bota uma canção prece. Coloca um filme que te remete, vai ver uma série, liga na Rádio Rio de Janeiro, pensa em alguma coisa que vai elevar o teu pensamento e vai te trazer essa paz. Nós já chegamos no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem belíssima de Jesus, aonde ele se recolhe à oração, onde ele precisa de um momento para orar, mas também é uma passagem que depois de se recolher à oração, ele corre para socorrer os... Como diz a Yasmin, ele deixou as crianças sozinhas e aí, caramba, tem que ir lá pegar eles no barco, né, Yasmin? Mas é um momento em que a gente percebe, né, que a gente precisa estar conectado com o nosso Criador, mas é um momento que também a gente percebe que mesmo que a gente não esteja, porque os discípulos estavam lá, né, depois de tudo que eles aprenderam com Jesus, em vez de pedir, sentar, esperar, fazer uma oração, esperar acalmar a tempestade, eles entram em desespero e eram discípulos de Jesus. Então o nosso desespero está perdoado também, né? Porque se eles entravam em desespero, imagina a gente que nem tem Jesus aqui em carne e osso, só realmente na espiritualidade, o quanto a gente ainda não tem, né, essa dificuldade, né? Porque não tem a materialização do Mestre conosco. Queria mandar um abraço para o Agian, ele mandou assim: boa tarde, eu por aqui de novo com a missão de aprender mais. Estava pensando hoje que não somos proprietários dos bens terrenos, somos apenas usufrutuários, administradores dos bens de Deus. Não esqueci de vocês em minhas orações. Ele é maravilhoso. Espero que ore por mim também. Ele é de Anchieta. Beto Orlando, sempre com a gente também. Boa tarde, meninas. Um abração para vocês aí do Quintas do Evangelho, Iris e Yasmin. Mário Sérgio de Olaria mandou aqui: Quintas do Evangelho, show de bola. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, Iris e Yasmin, Deus abençoe sempre, amo muito vocês, amo esse programa, os nomes na irradiação, já coloquei todos. Queria mandar um boa tarde para o Roberto Souza da Silva, ele fez uma ligação, mas a gente não consegue receber. Ditinha Araújo, boa tarde, primas lindas, que parecem irmãs. Opa, isso aí foi para mim. Estou na escuta, amando o programa, como sempre, maravilhoso, vocês inspirada, que Deus abençoe, paz e luz, e compartilhar também. A Verônica de Jacarepaguá, ela fez uma pergunta, ela pediu para explicar um pouco o fluido, como é que funciona, e lá no YouTube, ela reforçou para saber como é que funciona. Você entendeu, né? Então, tá. Responde a Verônica. Eu vou explicar aqui de forma resumida e depois eu vou usar isso de tema para essa aula e vou botar o link, porque, assim... Tecnicamente, pela ótica espírita, tudo no universo é feito da mesma matéria, né? Então, tudo que você tem, seja perispírito, seja material, o que quer que seja, é feito do fluido cósmico universal. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal e é através dele que o nosso pensamento avança, é através dele que a gente cria as nossas comunicações, que a gente cria nossas conexões, sejam por afinidade, por amor, seja por débito e ódio, né? E ele é essa matéria primária de todas as coisas. Então, quanto mais você condensa o fluido cósmico universal, mais denso é a matéria, até se tornar a matéria física que a gente pega, né? E aí Allan Kardec trouxe essa ideia pra gente, isso é descrito na Gênese. Na Gênese ele explica como foi a criação do mundo, como Jesus plasmou a natureza, como funciona o fluido cósmico universal. E aí, muito tempo depois, em 1924, Hubble, né, aquele cientista, ele aparece e ele começa um projeto de olhar as estrelas, de olhar as constelações. E aí, a partir do projeto dele, ele tem uma ideia de calcular mais ou menos qual é a intensidade do Big Bang. Então, ele começa a medir as constelações mais afastadas para ele poder usar um ΔS sobre ΔT de uma forma muito mais complexa e chegar em algum tipo de previsão de como seria o Big Bang. E aí, ele vai fazer esse projeto e ele descobre que as constelações estão se afastando. A partir disso, a gente começa a investigar o espaço, descobre que o universo está em expansão. E toda a teoria do Big Bang cai por terra, a gente entende que precisa existir matéria no universo. A gente começa com todo o projeto de física quântica, de teoria das cordas, matéria escura, e
toda essa explicação nada mais é do que Kardec já tinha falado pra gente 100 anos antes, na Gênese, de como funciona a criação do universo. Então, hoje, a ciência, ela já comprova o fluido cósmico universal. Pela física e pela essa vertente da física quântica, ele já explica pra gente que existe a teoria das cordas. Então, tudo é feito da mesma matéria, e todos os elementos são feitos da mesma base, que são essas cordinhas. E o que determina o que vai ser são a quantidade de camadas externas que faz com que aquele elemento vibre de uma forma diferente. Então, é exatamente o que os espíritos falaram pra gente na Gênese sobre o fluido cósmico universal. E ele também é a explicação de todos, da questão gravitacional, de por que os planetas, né, ficam orbitando e não se chocam. Tudo é perfeito, né? É feito especificamente para a vida funcionar, para as coisas funcionarem. Então, na verdade, eu vou fazer essa aula e vou botar para vocês gráfico e etc. Mas a explicação fluídica pela Gênese é essa. Então, é a causa primária de tudo, é a matéria de tudo. Isso aí dá um seminário, né? Não é nenhuma aula. Mas o que eu queria falar, não queria falar só isso. Porque ele ele é o início de tudo, né? Toda a matéria vem dele, beleza. Mas eu queria deixar claro que a gente já comprovou cientificamente, né? Em que pela física quântica a gente já sabe que existe, que tudo é feito da mesma matéria. Eles chamam de matéria escura, eles ainda não entenderam algumas coisas que Kardec já explicou, mas a gente ainda não conseguiu comprovar. Mas, enfim, fluido é isso. Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa. Um abraço, Pedro. Kátia Reis, sempre com a gente também. Boa tarde, família linda. Amo muito vocês. Obrigado por existirem na minha vida. A gente que agradece. Deus abençoe vocês. Valéria Lemone também. Eu prefiro na terça, Yasmin. Boa tarde, meninas. Irineia Dias mandou boa tarde. Dalva Vasconcelos também. Família linda, abençoada. Boa tarde. O melhor da doutrina dos espíritos é que todos nós devemos refletir, raciocinar muito. Bom ser espírita, que bom. Cris Duarte também mandou boa tarde. Meninas lindas, adorei o meninas, adorei o lindas. Ana Paula mandou boa tarde. Lúcia Portugal, boa tarde. Com certeza precisamos nos sintonizar com Jesus, até porque ele vai estar conectado à nossa fé, ao nosso sentimento. A nossa fé é fundamental para que a oração flua, trazendo aquilo que desejamos. Reflexão, ela é de Niterói. Marcos, CN, boa tarde. Sem a risada da Yasmin não tem graça. Georgia Campos mandou boa tarde. Pedro César Rocha mandou boa tarde. Mário Sérgio também apareceu aqui, mandou bom dia, boa tarde. Valéria Boaventura, oi pessoal do MAP, hoje o programa é ao vivo? Sim, Valéria, estamos aqui, ela é de Realengo. Pedro César Rocha, o MAP poderia implantar uma sede em São Gonçalo. Bota aí, vai avisar o Ivan. Vou avisar o Ivan, hashtag sede em São Gonçalo. Sérgio Mártir mandou boa tarde, Vera Lúcia Leite também, Rodrigo, boa tarde, irmãs. Não, irmãs, porque somos irmãos. É em Jesus. É em Jesus, tem razão. Eu já estava achando aqui que era um elogio para mim. Muito narcisista. Rodrigo de Carvalho Couto. Ele estava falando que é boa tarde. Gilceia Werneck mandou boa tarde. Cirlei Santos. Olá, meninas Iris e Yasmin Costa, da Rádio Rio de Janeiro. Vim curtir muita paz. Verônica Vieira também mandou boa tarde. A gente respondeu ela agora sobre materialização. Vera Fernandes mandou boa tarde. Like 40, as irradiações já coloquei. Vera, de todo mundo que me pediu. O senhor Arione de Carvalho, boa tarde, Yasmin, meninas. Chegou a quinta-feira. Como eu já disse aqui, é o meu domingo. Quando a minha mãe me dava banho, penteava meu cabelo, engraxava meu sapato. Eu ia para a igreja católica rezar. Gente, isso é tão lindo, não é? Olha, muito emocionante isso. Que Jesus te abençoe, te ilumine sua mãezinha onde quer que ela esteja. Não sei se está encarnada, desencarnada, mas a gente sabe que a morte não existe. Que memória boa. Rafael mandou boa tarde. Senhor Arione, que Jesus esteja sempre com vocês. Vivi Said, boa tarde, meninas, abençoado o programa. Isabel Smith mandou boa tarde. Rosa Maria da Silva, belíssima tarde para vocês. Fábio Lira. E eu preciso parar aqui para não me perder.
falar de Emmanuel. Vamos. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho que lhe foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada. Em horrível secura do coração, aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizando em teus sentimentos mais nobres, a fim de orardes à parte, recordando o Senhor. Então, quando a gente imagina, né, que às vezes a gente acha, eu estou no trabalho, eu estou na atividade, ainda que a gente esteja orando e vigiando o dia inteiro, às vezes a gente precisa desse repositório. Às vezes a gente precisa desse repositório. Eu acho muito interessante quando alguém fala assim para mim, o Jean fala assim, eu orei por vocês. Olha que coisa linda, porque essa troca desse carinho, dessa energia, né? Eu lembro, eu oro muito pelo padre Marcelo Rossi. É um missionário que eu tenho assim um carinho absurdo. E na época que ele estava, né, passando pelaquela depressão, e eu estava sempre em oração por ele, e eu fico pensando assim, um homem que faz tanto bem à humanidade, que ajuda tantas pessoas, agora o Frei Gilson também, enfim, de todas as religiões, aquele que faz o bem, aquele que ajuda, eu acho que a gente tem que estar em oração por essas pessoas. Por quê? Porque para que elas tenham força necessária. É muito ataque também, porque né? Elas recebem muito ataque do mal, né? O mal, ele não está de brincadeira. Então, a gente tem que estar ali, né? Que a gente seja um daqueles que vai dar suporte também. Por mais pequenininho que a gente seja, não estou nem me comparando, nem tenho condições de me comparar, né, com o espírito dessa grandeza, né? Sim, mas aí são várias pessoas, mas não é você. Eu acho... Não, eu sei, mas ganha eu digo assim, quando eu coletivo. falo... Né, pelo coletivo, para que a gente possa... Né, pedir a Deus, né, também por esses mensageiros, assim como eu orava pelo Divaldo quando estava encarnado, e hoje por todos esses palestrantes maravilhosos que nós temos, o Haroldo Dutra. Nossa, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá, deixa eu ver o que tem do Haroldo Dutra aqui. Então a gente vai, né, criando, né, e a gente vai orando por essas pessoas para que elas, né, possam receber toda a ajuda que elas precisam para continuar esse ministério lindo do Ide e Pregai. Então, dentro da doutrina espírita, só falando do tema do Emmanuel aqui, né? A gente tem uma concepção, às vezes, algumas pessoas pensam o seguinte, ele é um monge budista, ele tá lá no templo dele, ele só reza e fala sobre a espiritualidade, sobre religião o tempo inteiro, então ele é uma pessoa muito evoluída. Não necessariamente. Então aqui ele vem falar sobre a importância de duas coisas diferentes. A primeira coisa é a oração e você ter o seu momento sozinho e você pedir força a Deus, porque também não dá pra você sair fazendo o trabalho de forma desconexa, sem cuidar de você. Tem muita gente precisando de ajuda, então eu vou trabalhar o tempo inteiro e eu não vou parar e não vou rezar e não vou me acalmar e não vou cuidar de mim. Você vai falir. Vai vir alguma espiritualidade que está querendo destruir o trabalho, vai começar a mexer com as suas ideias. Se você não tem o descanso, você não repara. Se você não repara, o seu trabalho fica comprometido. Então, a oração é extremamente importante. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre qual seria a regra básica de oração para a gente ter uma cartilha para seguir. E, além disso,
Aumentou para oração 2 ser horas? importante. Não me avisaram ou não? Não, vou acabar correndo. Ah. Além da oração ser importante, essa ideia que a gente tem de viver uma vida contemplativa não agrada a Deus, porque o que Deus quer é que a gente transfira conhecimento, que a gente ajude as pessoas, que a gente faça todo mundo evoluir junto. Então, você sair da vida é você estar no meio da vida, no meio da sociedade e ainda assim não escolher entrar nas coisas erradas, não entrar nas discussões pequenas, mas estando ali auxiliando as pessoas para que você leve junto. Se você sai da vida, se você sai do conceito social, da cidade, do que quer que seja, e vai viver sozinho, só contemplando, você não tem utilidade. Além de não ter utilidade, você também não está evoluindo, entendeu? Então o Espiritismo fala muito sobre isso. A religião, ela tem que ser vivida e ela tem que ser vivida dentro do contexto social. Se você foi convidado a estar encarnado, o grande objetivo da sua encarnação é justamente essa salada de espíritos para que você mobilize todo mundo, para que você faça a diferença socialmente, para que você faça a diferença na sua família. Então esse convívio, esse contato e fazer parte do mundo é muito importante para que você evolua. Você ficar só contemplando, só rezando, você não está contribuindo. Você não precisava nem estar encarnado e está perdendo uma grande oportunidade porque você não está evoluindo dessa forma. E sobre a oração, básico. Acordou, oração para acordar, para passar o dia bem, para chamar seu mentor para perto de você. Oração antes das refeições, para você não engolir miasma, para se tiver algum tipo de problema, alguma coisa ao redor, você abençoar o alimento, né, que você vai receber depois. Oração antes de dormir. Falam sobre você fazer oração no banho e coisas assim, porque a água é um bom condutor de energia, então é uma coisa produtiva. Você pode pedir cura, pode pedir que seu corpo seja Saiu do limpo, ar no YouTube. que o seu corpo seja limpo, junto com o banho, né? Assim, então, não só o banho material, mas que você também esteja limpando as energias ali durante o banho. E oração antes de dormir, porque a gente sabe que durante o sono tem um desprendimento, a gente sabe que a gente vai ter algum tipo de trabalho, de contato e etc. Então, para que os mentores venham te receber, para que seu espírito não fique perdido, para que você consiga ter o reencontro que você precisa durante o sono, para que o seu corpo consiga fazer as funções que ele precisa, né, para se regenerar. Então, basicamente, essas são as coisas que a gente deveria fazer todo dia. Então, oração de manhã, nas refeições, se quiser fazer no banho, pedir para limpar junto. Antes de dormir, uma vez por semana, culto no lar, pra gente fazer a limpeza da casa, pra proteger a família, pra unir as pessoas. E quando a gente tem algum tipo de problema. Então, Faz um post disso pra eu botar depois no Quintas. Faço. Então, tenho que tomar uma decisão difícil. Não tô me sentindo bem. Você falou um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem uma angústia que pode ser mediúnica. E pode ser ansiedade. E por que tá um boom enorme de ansiedade? Porque o plano espiritual tá todo aqui. Antigamente a gente encarnava, a gente desencarnava, a gente ia para um umbral, era socorrido, voltava, mas tinha um controle maior. Hoje em dia, as pessoas têm conhecimento no umbral, elas sabem vir para a Terra, né? Quando você pega nosso lar, eles não chegavam na Terra, eles ficavam perdidos. Hoje em dia eles chegam, a gente busca. Então, cada lugar que você vai, o plano espiritual tá muito mais presente. E aí, o que tá acontecendo? Onda de suicídio, onda de depressão, de ansiedade, porque a gente está trocando energia o tempo inteiro. Se não blindar a sua casa, se não blindar o seu corpo mental, fica mais difícil da gente conseguir fazer isso. Além da gente também estar tendo muita troca fluídica e tá adoecendo o nosso corpo físico, né? Porque existe um vínculo entre o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. Então, toda essa doação de energia que não está sendo controlada, faz com que a gente também adoeça. Enfim, você tem 5 minutos, pode viver. Pode viver, foi ótimo. Gente, a pessoa veio sem óculos e em vez de ler Valdec Boaventura, leu Valéria Boaventura. Eu queria pedir perdão aqui pelo meu erro. Maria Regina Ferreira, boa tarde. Não perco uma Quintas do Evangelho. Todo mundo que pediu irradiação, eu já coloquei. É que você estava falando tão bem, Yasmin, que eu não queria... Não, mas eu fiz direitinho, o seu... Foi perfeito. Todos os pedidos de irradiação eu já coloquei na irradiação. Álvaro de Oliveira, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande.
Vilma Carvalho, eu queria te mandar um abraço, já colocou os nomes aqui para irradiação, eu já coloquei. Maria Betânia também. Boa tarde, like dado. Como é bom ouvir falar de oração, como precisamos desses momentos de luz. O Rafael mandou assim: também quero fazer parte das suas orações para sempre. Eu não vou esquecer isso nunca mais, né? É isso aí. Valdec Boaventura, Ira, estou de acordo com você sobre estar na intimidade em oração com seu amigo espiritual. Porém, a irradiação de vocês também é importante. Sim, a irradiação é importante. Não só a nossa, todas. Qualquer lugar que eu vou, sabe aquela caixinha de oração? Eu boto todo mundo. Boto todo mundo o tempo todo. A gente precisa irradiar essa teia, né? Para estar um irradiando pelo outro. Mas a gente recebe mais fácil quando a gente está, né, recluso na oração. Então, até para que a irradiação faça efeito, a gente precisa. Tem um filme sobre isso. Quem quiser assistir, O Céu é de Verdade, não sei onde é que tem, porque eu decidi falar sobre isso agora. Mas é uma história real. O menino, ele tem uma doença, ele vai desencarnar, e aí o pai dele entra na igreja, o pai dele era pastor, e era uma pessoa muito legal, e ele ajudava a cidade inteira, era bombeiro voluntário. E aí, quando o filho dele fica mal, ele liga pra esposa, e eles fazem uma corrente de oração, e pedem pra cidade inteira rezar pelo menino. E aí o menino desencarna e volta, né? Porque ele é ressuscitado. E aí, quando ele volta, ele fala assim: olha, eu saí do corpo, eu vi você na igreja, eu vi a mamãe, eu vi várias luzes vindo, me pegando, e aí Jesus sentou comigo e falou assim: era pra você voltar hoje, mas a gente vai deixar você ficar. E aí olha, ele que lindo, volta, né? E, enfim, aí tem toda a história da família, é muito legal, mas é sobre a importância da oração. Então, existia uma expiação, o menino ia desencarnar, e por ser extremamente importante para a cidade, para o pai, pelo compromisso ali, só através da oração eles fazem uma mudança no planejamento, né? Gente, eu estou cheio de mensagens aqui, eu estou lendo todas elas, todos os nomes eu vou colocar na irradiação, estou muito feliz com a mensagem de vocês, mas esse finalzinho eu queria aproveitar para a gente lembrar, né, a maior importância que nós temos quando estamos reunidos em oração ou estudando Jesus. Eu costumo falar para a minha turma do Evangelho: não adianta a gente estudar Jesus, estudar Jesus, estudar Jesus e não colocar Jesus nas nossas vidas. Então, o mais importante é a gente trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa casa. Convida Jesus para entrar na sua casa. Como é que Jesus entra na sua casa? Com bons pensamentos, com boas ações, com boas intenções, com boa música, com bons filmes, com bons livros. Jesus não vai entrar na sua casa se você estiver assistindo programas ruins, se você estiver ali envolvida com a baixa espiritualidade. Ele vai esperar você chamar. Então, às vezes, a gente quer as bênçãos sem se colocar numa energia ou num momento de receber as bênçãos. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso lar, que a gente cuide da nossa família. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau de dificuldade da sua prova, mas tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta: você tem um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Então, eleva teu pensamento, porque Ele mandou Jesus para nos proteger, nos socorrer, para ser o mensageiro da sua vontade. Jesus falava: olhe para mim e veja o Pai. Eleva teu pensamento, chama Jesus na sua oração, que eu tenho certeza que Ele vai até você.